Olá, eu sou Marlene Gatti, eu sou coach de empoderamento da mulher. E eu hoje quero contar um pouquinho da minha história para que você entenda, hoje o meu propósito de vida. Eu sou do interior, do norte do Paraná, eu nasci numa cidade bem pequena, mais precisamente na roça, porque meus pais eram lavradores, e uma infância muito feliz, porém simples, sem nada de luxo, sem nada de muito dinheiro, mas de uma felicidade muito incrível em termos de onde eu morava, quer dizer, a natureza, a liberdade, os animais, a fartura, de você viver num lugar onde tem tudo para você se alimentar. Porém, tem aquela coisa de que lá no fundo talvez eu quisesse mais e mais, porque eu sempre dizia, eu fui crescendo, mudei para essa cidade pequena, porém tinha sempre um sonho dentro de mim, eu queria ser gente. Eu não entendi o que era ser gente, mas eu sabia que tinha algo mais que eu queria muito, então eu falava, um dia eu vou ser gente. E com isso eu fui crescendo, fiquei adolescente, fui para a idade adulta, e aí meus pais resolveram mudar para São Paulo. Em São Paulo foi que eu fiz a minha faculdade de psicologia, aí me tornei psicóloga, atuei muito tempo como psicoterapeuta e a maior parte dos casos que eu atendi eram mulheres, Porque eu vejo que, apesar de eu saber que as mulheres têm muitos problemas a serem resolvidos, mas são elas que procuram muito mais do que os homens. Atendi muitos homens, mas a quantidade de mulheres é tipo assim, cada 10, 8 eram mulheres, E aí, com essa vontade de ajudar pessoas, eu acho que aquela coisa de querer ser gente, na verdade, era querer ajudar pessoas, querer e também me ajudar, porque quando eu fiz psicologia, eu também estava querendo me ajudar, eu também estava querendo me tornar mais forte, mais segura, E você sempre acha que se você for fazer psicologia, você vai aprender a ser autoconfiante, se valorizar e tudo mais. Mas eu acho que ainda não era tudo o que podia acontecer na minha vida. Então eu resolvi fazer o meu mestrado e fiz o meu mestrado fora do Brasil, quer dizer, eu tenho uma certificação internacional nos Estados Unidos, da Florida Christian University. Então eu falei, nossa, quando eu vi o coach, eu falei, o coach é tudo que eu preciso para eu ajudar pessoas. E quando eu resolvi então atender mais e mais pessoas, mais e mais mulheres, foi que eu decidi que eu queria empoderamento da mulher. Por que o empoderamento da mulher? Porque o poder pessoal é muito importante, você ser forte, você ser poderosa, mas poderosa para você, ser autoconfiante, ter segurança e fazer tudo aquilo que você sonhou fazer na sua vida. E hoje até eu quero contar um caso, que aconteceu, até que não é muito recente, mas tem aí acho que uns 2 anos que aconteceu esse caso. Essa moça veio para mim para fazer coach e ela disse, Marlene, eu estou depressiva. E eu comecei a conversar com ela e eu vi que o caso dela não era uma depressão. Na verdade, ela estava insatisfeita com o que ela fazia. E olha que ela era concursada, ganhava muitíssimo bem na empresa, concursada que ela era, não vou explicar mais detalhes, mas ela tinha um sonho. Ela queria ser um profissional liberal, ela queria ajudar pessoas e ela via que lá ela não tinha condições de ajudar tanta gente, que lá ela estava assim, confinada a fazer, quer dizer, reuniões, decisões, porque ela tem um cargo elevado, então reuniões, decisões, uma série de coisas, mas pressão, muita pressão. E eu percebi que ela queria liberdade para fazer as coisas, liberdade para decidir, liberdade para conduzir.
Então foi que ela veio para mim e eu comecei a trabalhar com o coach, fui descobrir a missão de vida dela e chegamos ao ponto, os valores dela, a missão de vida, e chegamos à conclusão que realmente ela não estava com depressão, ela estava infeliz, quer dizer, triste por estar fazendo algo que não trazia para ela a satisfação pessoal que tanto ela queria. E aí eu falei para ela, vou te contar uma historinha. Que talvez você vai ter que tomar uma decisão, já que... Mas estava tudo definido para ela, o que ela queria fazer, ela já tinha montado tudo de como ela podia fazer essa nova, esse novo cargo, essa nova profissão dela, tá? E aí eu falei, então eu vou te contar uma historinha. E aí contei para ela a história de um coronel, né, que estava numa guerra, estava lá com todo o seu pelotão, e eles estavam avançando, passaram por uma ponte, tinha um rio, eles passaram essa ponte, aí ele ficou sabendo que o inimigo era 3 vezes mais do que o pelotão que ele tinha, do que as forças que ele tinha, né? O inimigo era 3 vezes mais potente do que ele. E aí o que ele fez? Bom, ele tinha que tomar uma atitude nessa situação. Virou pros soldados, né? E disse assim, ó, explode aquela ponte. O soldado fala, mas por quê? Explode a ponte. Eu tô mandando, explode a ponte. E os soldados foram lá e explodiram a ponte. E aí ele começou então a falar com, né, os seus subalternos, dizendo o seguinte, olha, nós precisamos atacar, mas o nosso inimigo é 3 vezes maior. Aí todo mundo, né, olhou um para a cara do outro, fazer o quê? Não, nós temos que vencer. E o que ele incutiu na cabeça de cada um? Você vai ter que vencer, porque nós explodimos a ponte. Voltar para trás não dá. Então, ou vence ou vence. E aí eu contando essa historinha para ela, era como quem diz, ou você deixa tudo isso de lado, esse grande salário que você tem, esse emprego quase que vitalício que você tem, e larga tudo isso e vai fazer o que você gosta de fazer. Você tem essa alternativa, ou você explode a ponte agora e com isso você vai vencer, né? Ou você fica nessa vida infeliz sentindo essa tristeza toda. Então, a história que eu queria contar para você hoje, a dica que eu quero te dar é isto. Quer dizer, como você está se sentindo onde você está, no que você está fazendo. Será que também você não precisa explodir a ponte? Eu volto com mais dicas.